Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Esse é o texto de Atos 9, do versículo 3 ao versículo 9. A primeira consequência do encontro de Saulo com Jesus, depois dele ter literalmente caído do cavalo, foi ele ter ficado cego, sem comer e sem beber, portanto com fome e com sede por 3 dias. Essa foi a primeira consequência do encontro desse homem com Jesus. Não foi ele ficar rico, não foi o cavalo dele ganhar asas e se tornar um cavalo alado, voando por aí mirabolantemente. Não foi ele se tornar o mais importante Não. A primeira consequência do encontro de Saulo com Jesus foi dor, foi sofrimento, foi cegueira. Nem sempre, ao contrário do que às vezes é dito, os nossos encontros com Jesus vão fazer as coisas terem sabor de mel. Pelo contrário, às vezes são encontros dolorosos, às vezes são encontros desconfortáveis, às vezes são encontros que nos tiram daquilo que nós estávamos habituados para um lugar onde a gente precisa de ajuda para ver as coisas como elas de fato são. Aqui é dito que Saulo foi conduzido pela mão. Às vezes a gente precisa de quem nos conduza depois do impacto que o encontro com Jesus produz, o que não significa que esse encontro é ruim, muito pelo contrário. Saulo, o importante Saulo, o intelectual Saulo, instruído aos pés de Gamaliel, ele se transformou em um simples e humilde servo, mas ele chega ao final de sua vida dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse homem que teve esse encontro que no primeiro momento gerou tanto desconforto, termina a vida dizendo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele preso em Roma. Essa mensagem dentro dessa história que eu chamo de insana, esses 28 primeiros versículos do capítulo 9 de Atos que contam a conversão de Saulo, e um homem que começa perseguindo, respirando ódio contra a igreja, termina pregando fervorosamente o Senhor, como o versículo 28 diz, passou por esse tempo de cegueira, de fome, de sede, de desconforto, de precisar ser conduzido pela mão, mas ele ganhou a vida. Tem encontros com Jesus, eu vou falar um pouquinho de outros 2 depois, que não produzem esse impacto todo, mas é só para dizer a você que ainda que você passe por algum desconforto ao encontrar-se com Cristo, saiba que vai valer a pena quando a gente descobrir que o viver é Ele e o morrer, especialmente por Ele e para Ele, é lucro. Deus abençoe você.